Fala pessoal, começando nosso devocional 365 dias, espero que estejam gostando dessa série. Não esquece, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Resiliente, onde lá dentro a gente tem conteúdos diários desses de fé. Então depois que acabar esse projeto no YouTube, vocês podem continuar por lá, que a gente sempre tem esses insights. Lembra que também você pode estar se inscrevendo aqui embaixo, curtindo e comentando esse vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, essa mensagem possa impactar mais corações, beleza? E pessoal, hoje continuando, a gente tá falando lá em Mateus 17, e uma coisa que, assim, pegou muito pra mim. Então, qual que é o contexto aqui? Jesus sobe com 3 discípulos, e aí tem todo o contexto ali da transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem, tudo mais. Essa é uma parte, assim, muito forte da Bíblia, porque é literalmente ali o cumprimento de profecia, né? Como o profeta Isaías já havia profetizado, então realmente isso é uma confirmação divina, soberana da parte de Deus, de que Jesus realmente é Deus e é o Filho de Deus, e e realmente ele é o Messias. Então, isso aí é uma coisa assim que, sabe, quebra, cai por terra muita dúvida de muita gente, e quando a gente mergulha na palavra, a gente começa a ter esse tipo de revelação. Porém, eu não quero focar tanto nisso, porque eu acredito que existem outras partes desse texto que são ainda mais incríveis, como, por exemplo, quando Jesus desce ali do daquele momento, certo? E então os discípulos veem um homem, né, e fala: "Poxa, meu filho tá com demônios ali e tal, e ele tem problema de loucura", então ele se joga no fogo, tenta se afogar na água. E ele disse: "Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo, não conseguiram, expulsar esse demônio". E aí Jesus fala assim: "Ó geração, homens de pouca fé e pervertidos, até quando eu estarei com você?". Se a minha tradução não tiver muito literal, não tiver muito correta, é porque tá literal, porque eu estou lendo em inglês, tá. Mas é basicamente isso. E então Jesus expulsa o demônio e tudo mais. E aí os discípulos chegam: "Poxa, Jesus, o que que aconteceu? Por que que a gente não conseguiu? Por que que, a gente não pôde fazer isso?". E ele diz: "Por causa da sua falta de fé". E eu digo pra vocês, tararã, se vocês tiverem a fé como de um grão de mostarda, vocês poderão mover uma montanha e tudo mais. Eu não tô fazendo aqui lendo literalmente, né, eu tô fazendo uma tradução aqui. "E vocês poderão falar para ela ir para um lugar, e ela irá e tudo mais, e nada será impossível para vocês". E depois ele ainda fala: "E ainda esse tipo de demônio só é expulso por oração e jejum", jejum e oração. Primeira coisa que a gente precisa entender, cara, a gente vive num mundo que existem coisas maiores, existe um reino espiritual. Muitas vezes a gente pensa que é só aquela coisa física, então, nossa, é só questão de ir para a igreja, é só uma questão de convidar uma pessoa, sabe? E muitas vezes, cara, existe um reino espiritual que está agindo na mente das pessoas, agindo no corpo das pessoas. E se você começar a ter um pouco mais de discernimento, você vai ver que muitas dessas pessoas estão acorrentadas. É por isso que uma pessoa que tá no mundo, ela não consegue sair mesmo ela querendo. Então, assim, ela quer, só que, tipo assim, ao mesmo tempo ela tá amarrada, ela tá presa. Existe muito essa realidade, e muitas vezes você vai chegar em pessoas pra, sabe, trazer um pouco do evangelho, mas você vai ver que aquelas pessoas estão com o coração endurecido, e existem aquelas que têm um coração aberto, só que elas sentem tão amarradas no mundo que elas não conseguem. E aí eu dou um exemplo, é como aquela pessoa que casa com alguém e, tipo assim, ela começa a viver um relacionamento abusivo, a pessoa bate nela, a pessoa, eh, faz ali todo tipo de coisa, trai ela, e ela não consegue sair desse relacionamento. O que que acontece? Ela está presa, ela está amarrada, ela se sente amarrada. Lógico que isso é uma questão mental, psicológica nesse caso, mas a gente sabe que existe ali também a ação maligna, naquele relacionamento, naquele momento, naquela situação. Então é a mesma coisa desse contexto. Existem essas amarras espirituais e que a gente precisa primeiro se libertar, ser liberto, ser curado. Por isso que outros cristãos mais maduros precisam estar em acompanhamento com você, precisam de estar junto com você.
mas você também precisa ir até essas pessoas para gerar essa transformação. E quando eu falo ir, não é você chegar e na força do seu braço ali, você vai sair expulsando demônios. Não, mas é através do clamor de jejum e oração, ou seja, uma vida onde você passa ela lutando com as armas corretas, como Jesus vai descrever. E como ao longo do Novo Testamento você vai ter outros direcionamentos acerca disso, como se revestir da armadura de Deus e outros textos também orientando a respeito disso. Mas essa base que Jesus nos dá é o jejum e a oração, porque muitas vezes a gente vai enfrentar certas guerras que a gente não pode vencer na força do nosso braço, ou pensando que porque existem demônios, existem governos e autoridades espirituais que só vão respeitar o nome de Jesus, só vão respeitar o poder de Jesus, e nós precisamos nos levantar e nos posicionar nessa geração. Por quê? Porque essa é uma geração onde os demônios, eles estão à solta por aí. Só você olhar esses movimentos LGBTs, essas ações de artistas, cara, é literalmente demônios, tipo assim, são coisas absurdas, coisas que vocês veem assim que realmente chega a ser um nível de que o ser humano não seria capaz de fazer, porque é uma coisa tão grotesca, tão bizarra. E a gente sabe que existem demônios ali atormentando essas pessoas para escancarar isso, para realmente mostrar essa rebelião contra Deus. E a gente precisa lutar com as armas corretas, estando posicionados, posicionados. E qual que é o problema? A gente tem uma igreja morna, fria, que não quer, que é, ai, nossa, não sei o quê. E ao mesmo tempo a gente tem um mundo que tá ali totalmente unido em prol da destruição dos valores, em prol da destruição da moral e em prol de demônios que agem em prol de destruição mesmo de tudo que existe. Que esse é o objetivo principal, mas isso passa muito também por demônios, por autoridades espirituais e não pela ação humana. Por quê? Porque o ser humano tem certas coisas que ele nem seria capaz de fazer por ele mesmo, mas ele tem esses impulsos, esses desejos que vêm decorrentes do maligno oprimindo. Então, muitas vezes a gente tem que entender que o maligno ele age transformando a mente das pessoas. Então, por exemplo, como que Jesus te curou, como que Jesus te libertou do mundo? Através da renovação da sua mente. Então ele foi te dando consciência, 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 e você foi se transformando, você foi vendo o que era bom e o que não era bom. Isso foi renovação de mente. Com o inimigo é a mesma coisa. Ninguém já chega aí matando três, quatro, ninguém chega sendo estuprador, ninguém já chega escrevendo um livro sobre aborto, mas as pessoas vão chegando a isso à medida em que elas vão tendo essas opressões e essas transformações da mente por ações do maligno, pelo pecado e por essa opressão demoníaca. Então a gente precisa ter essa consciência e se posicionar e parar de viver uma coisa superficial, porque enquanto a gente está vivendo uma coisa superficial, desunida e fria dentro da igreja, as pessoas lá fora estão totalmente unidas em prol da destruição. É só você pegar essas paradas aí LGBT, tá todo mundo unido em prol da destruição de tudo que Cristo representa. É uma rebelião de fato. E, inclusive, existe muita zombaria por isso, porque de fato é uma rebelião contra Deus. E nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos nessa geração para realmente lutar com as armas corretas, lutar com oração, com jejum diário, se posicionando, estando unidos. E outro ponto importante é isso: a igreja é muito desunida. Então, poxa, tem uma diferença. Ah, que fulano ali é de outra denominação. Ah, aquele ciclano ali eu não gosto muito dele. Cara, até quando a gente vai ficar material, natural, olhando para as pessoas e a gente não vai entender o posicionamento que nós estamos vivendo? E enquanto a igreja não voltar a se unir, nós nunca mais poderemos viver um avivamento genuíno para realmente ir para as nações, trazer o avivamento final e trazer o reino de Jesus de volta para a terra. Entende? E por fim, o texto também vai falar sobre a questão dos tributos, onde Pedro onde Pedro onde Jesus é questionado a respeito de tributos e tudo mais, e Jesus vai falar que, né, ele não devemos, não pagar os tributos, porque que ele não queria ser o cara rebelião de trazer rebelião por isso. Por quê? Porque se ele fosse morto por isso, e poderia ser um motivo, ele seria alvo de condenação de uma coisa que não fazia sentido
para o que ele veio fazer na terra, certo? Fugiria do propósito de Deus, entraria em pecado e maldição. Então, não era isso que deveria acontecer. E aí ele diz, né? Vá até o mar lá, pesca o primeiro peixe lá que sair e abre a boca dele, vai ter o dinheiro. Cara, isso aqui me mostra muito a questão da provisão. E entra lá no que fala sobre a fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé indestrutível, que você pode fazer o que for, que essa fé não destrói. Então, Deus ele vai ser resposta para tudo. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema para todas as suas áreas, doença que você esteja enfrentando, tudo, tudo, tudo. Problema na família, cara, tudo, tudo. Por quê? Porque ele realmente age em todas as áreas e todas as coisas cooperam para o bem. Não é assim, ah, é umas coisas. E aí, às vezes, vai acontecer situações que você vai sofrer mesmo e que você vai passar por situações de desconforto. Mas existe um plano, um propósito maior que ele vai cumprir e vai trazer a realidade. Então, poxa, os discípulos que depois viraram os apóstolos, a maioria deles morreram mortes trágicas, cruéis e etc. Quer dizer que eles não viveram? Não. Quer dizer que eles não cumpriram o propósito? Cumpriram. Quer dizer que sofreram? Também sofreram. Então, a gente precisa entender isso. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, talvez você até sofra, mas vale muito a pena pela recompensa maior que nos é garantida. Beleza? Valeu. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve.